Resolvendo as questões de genética molecular que sempre caem no Enem. Essas aqui caíram recentemente e quando a gente estuda isso, a gente está estrategicamente entendendo padrões do Enem. Então vem comigo que eu quero te mostrar na prática como resolver essas questões de genética molecular. Genética já é um nome que já traz dificuldade por si só. E molecular, poxa, a parte de bioquímica, o aluno já fica logo doido. Mas você não precisa ficar porque eu estou aqui para te ajudar e a gente vai resolver junto essas questões e você vai ver como tem jeito sim para resolver genética no Enem. Então vamos lá. Olha só, primeira questãozinha aqui. Enem 2021. Tá sentindo esse cheiro? É o cheiro do Enem, recente. Até 5 anos para cá é recente, então você precisa estar atento nesse padrão. Ele veio cobrando aqui a parte de mutações e como isso está vinculado a modificações na genética molecular. Então vamos lá. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo constituída de 7 códons está escrita a seguir. A gente precisa aqui denotar algumas informações que podem parecer estranhas no primeiro momento. Primeiro, ele está falando de nucleotídeos. Nós devemos lembrar que os ácidos nucleicos, que são aqueles compostos orgânicos que nós conhecemos como DNA e RNA, eles vão estar associados com cadeias poliméricas. Eles são cadeias construídas de partes menores, tá certo? Então a mesma coisa está acontecendo aqui com o RNA. Eu quero deixar isso bem evidenciado. No caso do DNA, ele é uma fita dupla, tá certo? E essa menor parte que nós estamos falando, que é encadeada, é o que nós chamamos de nucleotídeo. Então são as pecinhas do quebra-cabeça que vão sendo conectadas para formar a totalidade do ácido nucleico, beleza? Então os nucleotídeos vão sendo encadeados e a gente tem ali as fitas que formam tanto o DNA quanto o RNA. E ele está dizendo que o RNA mensageiro, e aí a gente precisa lembrar de uma informação básica que é a seguinte: nós temos o DNA no núcleo da célula, esse DNA ele vai ser transcrito em um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai sair da célula, vai lá para o ribossomo, e no ribossomo ele vai ser lido para a produção de proteínas. Isso daqui é a nossa cascata de expressão gênica, beleza? Então a informação que estava lá no gene do DNA, ela foi traduzida em uma proteína funcional, em uma característica que vai ser visível, tranquilo? E aí ele está falando o seguinte: quando a gente está aqui no nível do RNA-M, para que ele possa ser lido pelo ribossomo, quando a gente tem a fita, então isso daqui é uma fita de RNA-M, imagine isso. Essa fita ela vai ser lida pelo ribossomo, tá? Então aqui está o ribossomo. Ela vai ser lida de 3 em 3, tá bom? Então a cada 3 letrinhas ele codifica uma leitura, tá? E aí a gente deve lembrar o seguinte, na tradução, cada 3 letrinhas a gente chama um aminoácido para construir a nossa cadeia proteica. Tranquilo até aí? Beleza. Vamos ver o que é que ele está dizendo para a gente. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Então, eles estão gerando mutações, tá certo? Propositais nessa estrutura escrita. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Então, se ele vai lendo ali, aquela bolinha roxa vai lendo esses 3 em 3. Se ele encontrar um UAG ou um UAA, ele para ali. Ele entende que ali é para stop, beleza? É o que nós chamamos de stop codon, tá? É um códon que codifica a parada, stop codon, tá? Então, se for o AG ou o AA, ele para, tranquilo? É isso que a gente precisa ver aqui. Qual mutação produzirá a menor proteína? É isso que a gente precisa entender. Então, vamos testando o que ele está citando aí em cada uma das alternativas e a gente vai ver o que é que vai gerar a menor proteína. Então, letra A, deleção do G no códon 3. Então, se ele tirar o códon 3 aqui, ele faz surgir o que? Um UC. Então, fica ainda com um aminoácido, 3 aminoácidos. Então, aqui a gente fica com 3 aminoácidos. Vamos ver se isso é a menor conjuntura que ele pode gerar para a gente. Vamos ver a segunda opção, letra B, substituição de C por U no códon 4. Então, se ele tirar aqui ó, o códon 4, se ele tirar o C e colocar o U, fica UAA. Aí gera um códon terminal, essa proteína ficaria o que aqui, ó, com apenas
3, tá certo? Com apenas 3 aminoácidos. Por que não a letra A, professor? Porque ela geraria aqui, na verdade, esse terceiro aminoácido que eu citei aqui, ele não geraria uma parada, porque ele só mudaria a janela de leitura, mas ele continuaria até o final, tá certo? Então, ele não geraria uma proteína apenas com 3 aminoácidos, tá? Então, corrigindo aí, tá certo? Então, a letra A já não poderia ser. Essa letra B só poderia gerar aqui até 3, porque quando ele chegasse no 4, ele ia parar, inevitavelmente. Tranquilo? Letra C. Substituição do G por C no códon 6. Se ele substituir o G pelo C aqui, ó, não muda nada. Continua ACU, é algum aminoácido aí. Então não gera códon de parada. Letra D. Substituição de A por G no códon 7. A por G no códon 7. Piorou, porque aí ele nem vai parar no 7, ele vai gerar mais um aminoácido, então não seria a menor de todas. E letra E, deleção dos dois primeiros nucleotídeos no códon 5. Então, se ele tira aqui o U e o G, ó, fica UAU e UAG. Não vai mudar nada, tá certo? Então, não vai gerar códon de parada, ele continuaria ainda com 5 ou 6 aminoácidos. Então, a única mutação que geraria um aminoácido, uma proteína com o menor número de aminoácidos, é essa mutação que está na letra B, né, que fosse praticada aqui no códon 4 e gerasse assim, portanto, o que nós chamamos de quê? O que nós chamamos de códon de parada ou stop códon, beleza? Portanto, ficamos aí com a nossa alternativa letra B como a resposta da nossa questão. Espero que tenha ficado claro para você. Vamos agora para a nossa segunda questão, questãozinha do Enem Digital 2020. Olha só. Ele vai falar o seguinte, ó, fenômenos epigenéticos levam a modificações do DNA e das histonas que influenciam o remodelamento da cromatina e, consequentemente, a disponibilização ou não de genes para transcrição. O que é que ele está falando sobre a epigenética, o que na verdade é a epigenética? Você tem lá o seu DNA, tá certo? Ele vai estar assim. E a gente tem as proteínas histonas, né, que vão favorecer a aproximação dessas fitas de DNA. Então, as histonas, na verdade, elas vão trabalhar juntas com o DNA, né, formando aí pontos de enovelamento para favorecer a condensação, tá certo? E aí o que é que acontece? A epigenética são descobertas genéticas recentes que demonstram que o DNA ele pode ser marcado por determinadas cadeias carbônicas, como cadeias metil ou cadeias acil, que vão fazer com que partes desse DNA sejam estimuladas à expressão ou silenciadas. Então, a epigenética, na verdade, ela está dizendo que existem esses marcadores genéticos que podem remodelar a cromatina, fazendo com que ela esteja mais ativa ou menos ativa. Então, ele vai trabalhar em cima de intensificar a expressão de um gene ou de silenciar a expressão desse gene. E aí ele vai perguntar o seguinte, esses fenômenos atuam no quê? Letra E, a alteração da sequência de aminoácidos? Não, nem chega ao nível da tradução, ele está aqui ainda no nível da transcrição. Tá? Então não vai mudar nada lá nas sequências, na verdade nem vai chegar nesse nível. Letra D, associação de ribossomos ao RNA mensageiro. Isso daí está associando o RNA mensageiro se acoplar no ribossomo de forma alguma. Ele está silenciando ainda o DNA. Então nem o RNA seria produzido nessa remodelação. Tá? Letra C, correção de mutações em determinados genes. A gente não está falando de correção aqui. Ou ele ativa ou ele silencia. Nada mais. Tá? Letra B, a alteração nas sequências de base. Houve alguma referência mutacional aqui? Não. A epigenética é marcador genético de ativação ou silenciamento. Não tem alteração na sequência da base. Então, esses fenômenos epigenéticos, eles atuam a que nível? Ao nível de expressão gênica. Por isso, a gente fica aqui com a letra A como nossa resposta correta. Questãozinha maravilhosa. Então, perceba que isso daqui que a gente está percebendo é uma aplicação do fundamento da genética molecular. Então, a gente tem o fundamento, né, que está relacionado aí com a marcação, com a condensação do DNA. A gente tem o fundamento da leitura naquela primeira questão, o fundamento dos códons que codificam aminoácidos. Então, perceba que ele pegou esses fundamentos e trouxe uma aplicação real. Ah, se ocorresse um caso de mutação.
Ah, num caso de epigenética, onde eu marco, silencio ou intensifico a expressão de um gene, o que é que eu vou estar visualizando nesse cenário? Então, são aplicações dos fundamentos da genética molecular. Esse é o padrãozinho de cobrança do Enem para a genética molecular. Entender isso daí faz diferença? Garanto que com certeza faz diferença para a sua jornada de preparação. Então, se você quer estudar desse jeito, com listas como essa, que trazem o padrão correto que o Enem vai cobrar de você e trazem a forma como você deve resolver, por exemplo, nas aulas de exercício, eu pego uma questão do Enem e resolvo a questão com você. Então, isso facilita teu aprendizado? Então, já clica aqui embaixo no link e resgata 15 dias de acesso à plataforma de graça, a plataforma da AM, para você ver como é estudar de forma estratégica, tá? Então, só para você não perder essa oportunidade, já clica logo, faz o seu resgate desses 15 dias gratuitos de acesso e depois você me agradece. Então, vamos aqui para a nossa terceira questão, Enem 2018. Então, olha só, vamos ler o comando dessa questão. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como. Então, eu preciso que você me diga o fundamento, mais uma vez, da genética molecular. Ele está perguntando o que é o código genético, tá? O código genético, ele é inalterável. O que é um código, meus queridos? Um código é uma descrição e uma tradução inalterável. Então, quando a gente pega um computador, por exemplo, que tem um código binário, se você escrever uma sequência específica de zeros e uns, ela sempre vai ser a mesma coisa. Ela sempre vai corresponder à mesma coisa, para que a gente possa ter essa conjuntura do código genético. O código genético é do mesmo jeito. Todas as vezes que eu escrever A ou G, ele vai puxar o mesmo aminoácido. Todas as vezes que eu escrever UCA, ele vai puxar o mesmo aminoácido. Então, isso daqui é o código genético. Então, o código genético diz respeito ao quê? O código genético, ele diz respeito à correspondência, tá certo? Ele diz respeito à correspondência, tranquilo? Entre quem? Entre os códons e os aminoácidos que são trazidos a partir da correspondência com os anticódons. Então, veja só, no RNA-M eu vou ter lá escrito assim, ó, na hora da leitura, o A, o G, tá certo? Então, vai ter aqui, ó, A, o G. Todo A, o G vai trazer um determinado componente que seja complementar a ele aqui. Deixa eu copiar num lugar que tenha mais espaço aqui, ó. Nessa lateral, vou copiar aqui, tá? Então, imagine que eu tenho aqui, ó, uma leitura, uma janela de leitura que traz justamente o AUG, certo? Então, AUG, todas as vezes que o AUG aparecer na parada, ele vai chamar um correspondente, que tem que trazer o quê? Ó? Um UAC. E todos os UACs, eles trazem na sua extremidade um aminoácido específico, que é a metionina. Então, o que é o código genético? Não importa o indivíduo, se é uma bactéria, se é um protozoário, se é um ser humano, se é uma planta, se na hora da leitura o ribossomo da bactéria, do ser humano, do protozoário, da planta, lê AUG, ele vai puxar um aminoácido metionina. Ponto. É um código genético. Isso é um código, tá? Quem vai diferir é a expressão gênica e, portanto, a informação gênica. Cada indivíduo tem a sua própria informação, mas o código, que é o que eu li e o que eu trago, é sempre o mesmo. Por isso que a gente diz que o código genético ele é universal, tá? A informação gênica ela é individual de cada ser vivo, mas o código genético ele é universal. Beleza? Então, nesse contexto, eu nem vou ler o contexto ali da aplicação do indivíduo. Cientificamente, como é definido o código genético? A gente vai ler e vai encontrar a resposta, tá certo? Então, olha só. Letra E. Todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Nem todas as sequências de pares de bases são o código genético. O código genético é a correspondência entre o códon e o anticódon. Beleza? Então, nada de letra E. Letra D. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos de um organismo. Também não é o conjunto de todos os RNAs. Letra C. Codificação de sequências repetidas presentes em um genoma. Codificação de sequências repetidas? Calma, vamos deixar isso aqui em stand-by. Letra B. Localização de todos os genes encontrados em um genoma. Isso daí é o quê? Mapeamento genético, tá? Então, a localização de todos os genes, a gente não está falando de código aqui, está falando de informação genética, beleza? Letra B, ou letra A. Trincas de nucleotídeos que codificam aminoácidos. Opa,
A cada 3 eu codifico um aminoácido específico. Aí falou e disse, professor. Então, por que eu não posso marcar a letra C, que poderia ser um importante distrator? Porque ele diz que é a codificação de sequências repetidas. Nem sempre essas sequências estão repetidas, tá? Então, isso daqui não faz o menor sentido nessa conjuntura, certo? Então, o código genético é a correspondência entre códons e anticódons, tranquilo? Então, espero que tenha ficado claro para você essa resposta da letra 3. Ou da letra 3, não, do número 3. Meu Deus, o professor já está aqui tão direto no processo de letra B, letra C, que foi no letra 3. Número 3, questão letra A. Beleza? A resposta? Vamos embora, quem sabe faz ao vivo. Número 4. Olha só, o formato de células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células que têm discos, como as hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as células musculares. Então, ele está falando que todas as células dentro de um mesmo indivíduo podem ter variações de estrutura, função, entre outras coisas. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por quê? Se todas elas vêm daquela célula inicial que é oriunda do óvulo de mamãe, mais o espermatozoide de papai que forma para a gente o zigoto, se todas as células desse indivíduo vêm dessa mesma célula inicial, como que ele tem células tão diferentes em termos de estrutura e função? Porque as células vão expressar partes diferentes da informação que elas carregam. Então, cada célula vai expressar porções distintas do genoma. Por isso a gente fica aqui ó, com a letra D. Tem nem para onde correr. Tem nem para onde correr, né? Letra D logo na cara. Então expressam porções diferentes. O genoma é o mesmo em todas as células porque vem do mesmo indivíduo, vem da mesma célula primordial, mas cada célula vai expressar uma parte da informação diferente, portanto vai ter características e informações diferentes. Letra A, produzirem mutações específicas? Não. Letra B, possuírem DNA mitocondrial diferentes? Não, todas têm o mesmo DNA mitocondrial porque veio lá da mãe, lá do ovócito, tá? Então, todas têm o mesmo DNA. Letra C, apresentarem conjuntos de genes distintos. Não, os conjuntos são os mesmos, eles expressam partes diferentes. Essa é a diferença. E letra E, terem um número distinto de cromossomos. Não todas as células dos seres humanos, por exemplo, têm 46 cromossomos e as células sexuais têm 23. Então, não tem diferença quanto a esse padrão, tá? E por último, questãozinha bem antiga aí do Enem 2012, que diz o seguinte: os vegetais biosintetizam determinadas substâncias, por exemplo, alcaloides e flavonoides, cuja estrutura química e concentração variam no mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágio do desenvolvimento. Então, ele está dizendo que diferentes produtos da célula vegetal acabam sendo produzidos em diferentes épocas do ano, tá? Então, o que é que a gente pode perceber nisso aqui? Podemos perceber que muitas dessas substâncias são produzidas porque estão expressando partes do DNA em ocasiões diferentes para funções diferentes. Então, voltamos ao mesmo ponto. Olha a pergunta. As variações qualitativa e quantitativa na produção dessas substâncias durante o ano são possíveis porque o material genético do indivíduo, então olha só, letra A, sofre constantes recombinações. Se ele ficar mudando a todo tempo, como é que eu tenho a minha informação padrão? Não tem. Então não é por isso. Letra B, muda ao longo do ano em diferentes fases da vida. A informação genética, o material genético dele muda ao longo do ano? Também não. Criar novos genes para a biossíntese de substâncias específicas? Também não. Letra D, altera a sequência de bases nitrogenadas? Se ele alterasse, ele estaria mudando mais uma vez a informação. Isso é mutação. Não é válido, isso não está acontecendo de forma intencional pelo organismo. O que está acontecendo é o quê? Possui genes transcritos diferentemente de acordo com a necessidade. Então, ele tem uma só informação que é expressa de forma diferente ao longo do ano, com vistas para funções específicas ao longo desse mesmo ano. Então, isso daqui é mais um padrãozinho. Então, veja que mais de uma questão acaba trazendo essa mesma conjuntura de expressão gênica. Então, agora você pegou o viés da coisa, agora você pegou a ideia, né, do que o Enem acaba cobrando de genética molecular e não vai ser pego de surpresa, com certeza, em nenhuma prova. Agora você tem o material suficiente para responder as questões de genética molecular. Se você curtiu esse vídeo, resgata os seus 15 dias de acesso à plataforma da mentoria de graça e eu te espero no nosso próximo vídeo. Valeu!